Alguém me contou que Jeanne Birkin, atriz e modelo britânica que fez carreira em Paris e se casou com o famoso cantor francês Serge Gainsbourg, nunca conseguia lembrar se era um baguette ou une baguette. Então ela pedia deux baguettes, duas baguetes. Pamela Druckerman, crianças francesas não fazem manha. Esse é o 95.5 de hoje. Quando a gente não tem certeza de uma coisa, a gente procura a nossa zona de conforto. Eu tomo um gole de café, paro para pensar, para raciocinar, para tentar me colocar no lugar do outro, para tentar ter empatia. É uma alternativa para pessoas que costumam refletir. Mas por mais que eu queira fazer isso, eu nunca vou saber o que é ser mulher. Jamais. Mesmo que eu, aqui nos meus 52 anos, resolva mudar de gênero, eu nunca vou saber direito o que é ser mulher. Eu não passei pelas experiências, não vivi essa vida como mulher. Não sofri as dores de ser mulher, nem tampouco vivi as alegrias de ser mulher. Eu não faço a menor ideia de como seja um orgasmo feminino. Eu posso, no máximo, estudar, intuir, mas jamais saberei como é ser mulher. Eu confesso que eu aprendi um pouco mais sobre o ser mulher porque eu tenho uma filha. Eu aprendi um pouco mais sobre algumas dores porque convivi com elas. Com as mulheres, não com as dores delas. Eu não posso dizer que sei o que é ser mulher e nenhum outro homem pode dizer isso. O que eu posso dizer é que sim, existem dores, existem feridas que ainda estão abertas, existem coisas que precisam ser ditas e é preciso que nós, homens e mulheres, sem nenhuma acepção de gênero, de pessoas que convivam, que sejam empáticas, que nós possamos olhar para o outro com esse olhar de amor. Porque assim como eu não consigo me colocar no lugar de uma mulher, eu não consigo me colocar no lugar de ninguém. Eu só consigo saber das minhas próprias angústias, das minhas próprias dores. Então, em momento algum, eu posso fazer uma chacota daquilo que o outro está vivendo. Eu não posso simplesmente negar que existe um movimento que briga com muita justiça para que homens e mulheres, mulheres e homens, e não importa se por gênero ou por determinação do nascimento, eu não posso jamais questionar que existe muito a ser feito. Por outro lado, eu preciso lançar luz também para que nós precisamos andar de mãos dadas e cada vez mais nos apoiemos como fraternidade, como sororidade e como humanidade. É essa luz de pessoas que saíram da mediocridade que nós precisamos trazer cada vez mais. Cada vez mais pessoas imbuídas, comprometidas em fazer deste mundo um lugar melhor para se viver. Fazer desse mundo um lugar mais abundante, onde que todos possam, de uma vez por todas, receber o seu melhor. Claro, cada um colhendo o que vem plantando. Não pelo mérito, porque muitas vezes nós sabemos
que essa meritocracia também é injusta, mas se nós possamos avançar, podemos olhar para o outro com este olhar de humano, de diferentes, sim, somos todos diferentes, mas com esse olhar de humano. E podermos nos aproximar mais destas dores, mas também desses prazeres. Isso é algo que nós não podemos mais renegar, colocar de lado. Nós precisamos olhar mais para uma sociedade que tenha prazeres e não tantas dores. Nós precisamos de mulheres e homens cada vez mais próximos, cada vez querendo coisas melhores, cada vez querendo um mundo melhor. Nós temos grandes líderes masculinos, femininos, homens, mulheres, drags, trans, lésbicas, não importa mais, não importa mais. São seres humanos liderando movimentos que precisam de apoio, que precisam cada vez mais ter luz, porque no final das contas, o que nós estamos buscando é que cada vez mais pessoas justamente saiam desta mediocridade, cada vez mais elas possam sentir o que é viver com liberdade. Eu comecei essa semana com um trecho de Simone de Beauvoir, falando exatamente disso, falando disso, que nada nos define, nós não devemos nos sujeitar, pelo contrário, nós temos que a liberdade seja a nossa substância, porque nós nascemos livres. Então, cada vez mais, é isso, se trata de falar, de trazer à luz liberdade. Nós só vamos ser ricos, abundantes, de dinheiro inclusive, quando entendermos que precisamos ter liberdade. Liberdade para se expressar, liberdade para sermos quem somos. Nós não podemos criar uma sociedade baseada no medo, criar uma sociedade em que as pessoas não querem se assumir porque o sistema não permite. Obviamente, nada muda do dia para a noite, mas é preciso dar o primeiro passo. É preciso dar o primeiro passo para reconhecer as nossas próprias limitações, reconhecer que somos o outro. Mas em sendo o outro eu posso apoiar, eu posso acolher, eu posso querer bem. Eu posso usar o exemplo das nossas mães, que na sua maioria são acolhedoras. Eu posso usar o exemplo dos nossos pais, que quando eles estão presentes, eles nos trazem ética, regras de boa convivência. Nós podemos pegar as nossas mães e trazer delas todo o aparato que elas nos traz de educação, de ética. Pessoas que vêm com pais e mães que têm como valores questões claras, objetivas e que nos faz ser humanos melhores, habitualmente geram filhos que fazem a diferença. É meio que isso que nós temos que fazer. Começar a olhar para o outro e entender que o outro é capaz de contribuir para a minha vida. E não importa, mais uma vez, qual é o sexo, qual é o gênero. Mas também importa que essas pessoas estejam apoiadas, seja qual for a luta que elas estejam lutando. Nós precisamos de empatia. Nós precisamos encontrar que essa diversidade é justamente o grande trunfo para deixarmos de ser medíocres, para sairmos dessas cavernas que habitamos e que cada vez as pessoas querem habitar mais. Se eu estou aqui falando da mulher, eu estou falando do ser humano. E eu estou justamente dizendo exatamente isso. Eu não consigo me colocar no lugar de uma mulher. Eu consigo, no máximo, me colocar no meu lugar e falar das minhas experiências enquanto homem. Mas eu posso afirmar que aquilo que eu dei ouvido, que eu dei uma escuta ativa, uma escuta emocional,
para as pessoas me fizeram melhor.